Olá, e agora nós vamos falar sobre o clima e meteorologia. Esse conteúdo nós dividimos em clima e tempo e outro conteúdo sobre mudanças climáticas. Então, primeiro vamos falar sobre clima e tempo. Vamos observar essa foto. Como você descreveria o que você vê nessa foto? Dê uma pausa no vídeo e pense, né? Como você descreveria o que está sendo visto nessa foto? É possível descrever o clima típico desse ambiente pelo que a gente está vendo nessa foto? Qual seria a relação que pode ser feita entre a cena mostrada na foto e a atmosfera? Pause um pouquinho o vídeo, observe a foto e pense em como responder essas três perguntas. Bom, o que é clima? Né? Então, quando nós falamos em clima, o que é o clima? O clima de uma região ele vai ser definido pelos fenômenos atmosféricos que ocorrem próximos à superfície terrestre. Entre os principais atributos que caracterizam um clima vão estar relacionados à temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, regimes de chuva, ventos e movimentação das massas de ar. Então, é sobre esses atributos que nós vamos falar quando falarmos sobre o clima. Todos esses fatores, eles vão ser influenciados de alguma forma pelo Sol. Como assim? Bom, devido ao formato esférico da Terra, porque a Terra não é plana, a Terra ela é quase que esférica, nós falamos que ela é redonda, né? Mas o nome certo mesmo é geoide, a Terra ela é geoide, então ela tem esse formato quase que esférico. E os raios solares eles vão incidir mais diretamente, com maior intensidade, nas áreas próximas à linha do Equador. Então, vamos observar aqui. Óbvio que aqui está fora de proporção, né? Mas nós temos o Sol, a radiação ela atinge de forma mais intensa e em maior quantidade, mais próximo à linha do Equador. Enquanto à medida que afasta-se da linha do Equador, ou seja, à medida que aumenta-se a latitude, né, que são as linhas imaginárias que a gente tem aqui, horizontais, à medida que a gente aumenta a latitude, há uma diminuição na incidência dos raios solares e, consequentemente, na temperatura dessas regiões. Então, a intensidade de recepção dos raios solares diminui gradativamente com o aumento da latitude em direção aos polos, tanto para o sul quanto para o norte. A variação na incidência desses raios solares, em função da latitude, vai ser o principal fator que determina os climas do nosso planeta e permite diferenciar a Terra em climas, né, em zonas climáticas. Quais são essas zonas climáticas? Aqui, mais relacionada à linha do Equador, que nós chamamos de zona intertropical. Logo abaixo, né, ou acima, né, dessa zona intertropical, são as zonas temperadas e as zonas polares. Essas três zonas climáticas, elas vão ser encontradas nos dois hemisférios da Terra. Pelo mapa, nós podemos observar, guardem bem esse mapa, que ele é muito importante. Pelo mapa, nós podemos perceber aqui no Brasil, né, que no Brasil existem duas zonas climáticas, que é a intertropical, ou somente tropical, e a zona temperada aqui no sul do país. E o que é o tempo? Clima e tempo. O que é o tempo? O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um determinado lugar, né, de um determinado local, em um determinado momento e está sujeito a muitas variações. Então, o tempo é uma coisa momentânea, é agora, como está agora. O clima é uma coisa a longo prazo, né? Então, o clima de uma região é como se dá essa variação do tempo por um longo período. Né? O tempo não, é agora, está chovendo, está quente, está frio, está ensolarado, é como está hoje. Né? Então, uma condição que é momentânea, é uma condição atual da atmosfera e pode mudar de um momento para o outro. Quais são os principais elementos do tempo? É a temperatura, então quando a gente vai lá no clima-tempo, né, ou vai no aplicativo de tempo do nosso celular, né, o que a gente encontra? Quais são os principais fatores que a gente tem que observar? É a temperatura, que pode estar em graus Celsius, ou nos países de língua inglesa, ou estar em Fahrenheit. A umidade do ar, está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, a probabilidade de chuva e o vento, a velocidade do vento. Né? Então, isso pode vir de forma gráfica, né, ao longo dos horários.
Já o clima, como eu mencionei, ela é uma condição que é duradoura de um ambiente atmosférico e vai equivaler a um conjunto de vários tipos de tempos que são mais comuns em um determinado lugar ao longo de aproximadamente uns 30 anos. Então, quando a gente fala que um clima é de uma determinada forma, aquilo consiste na observação do tempo ao longo de 30 anos, pelo menos. Representa, portanto, um padrão geral dessas condições meteorológicas, né? As variações anuais, daqueles conceitos que eu falei. Temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento, né? Então, isso vai se alterar de acordo, obviamente, com as estações do ano. O clima, ele vai ser influenciado por vários elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera ela vai ter características distintas, dependendo da localização no mundo, né? Então, por isso que existem vários tipos de clima. O que influencia o clima? Quais são esses fatores climáticos? Latitude, se está mais perto dos trópicos, né? Se é uma zona tropical, perto do Equador, ou se está mais perto dos polos. A altitude, então, se é em cima de uma montanha, ou na base de uma montanha, isso influencia. Maritimidade e continentalidade, mais próximo, mais longe dos oceanos. As massas de ar e as correntes marítimas. Nós vamos falar de cada um disso daqui separadamente. Bom, quais são os climas que ocorrem no Brasil? No Brasil existe o clima tropical, presente principalmente aqui, equatorial, aqui mais presente na região norte, tropical, né, o clima predominante no Brasil, tropical úmido, que abrange parte do território mais próximo ao litoral, é o caso aqui do Rio de Janeiro, né, tropical úmido, subtropical, abrange a região sul, tropical de altitude, esse verde mais claro, e o semiárido, que ocorre principalmente aqui no Nordeste. Né? Já no estado do Rio de Janeiro, o clima é tropical, quente e úmido, com variações locais, devido a várias diferenças de altitude e de vegetação, e também de proximidade com o oceano. Né? Então, nas áreas montanhosas vai ser diferente de bem perto do oceano, nas áreas de baixada. Temperatura média anual de 22 graus centígrados, com médias diárias elevadas no verão, né? As chuvas variam de 1.200 até 1.800 milímetros de chuva anuais. Nos 4 meses do chamado alto verão, que é de dezembro a março, os dias são muito quentes e sempre seguidos de tardes luminosas, quando em geral caem chuvas fortes e rápidas, trazendo noites frescas e estreladas. Então, olha como é a descrição do clima. Né? Então, são as características observadas pelo menos nos últimos 30 anos. Então, basicamente, isso. E o vento? O que é o vento? Né? O vento ele é o ar em movimento. Essa é a definição do que é vento. A movimentação, por que ela acontece? Né? Isso é o que é, mas como que ele acontece? A movimentação do ar ocorre como consequência do aquecimento do ar atmosférico. A radiação do Sol, ela atinge a superfície da Terra, e quando ela atinge a superfície da Terra, ela pode ser absorvida pela superfície ou ela pode ser refletida pela atmosfera. Quando essa radiação ela é absorvida, ela faz com que a atmosfera aqueça, né? Com que a atmosfera emita calor. E esse calor emitido pela superfície esquenta o ar. O ar quente, que está mais próximo ao solo, ele tem uma densidade menor do que o ar frio, que está nas partes mais altas. Né? Então, o ar que está mais próximo ao solo, ele é mais quente e menos denso. Enquanto o ar que está aqui acima, ele vai ser mais frio e mais denso. Né? Então, ele é mais pesado. E por causa dessa densidade, ele acaba que ele desce. Né? Então, esse ar mais denso, frio, desce, e o ar que está mais quente aqui embaixo, ele sobe, porque ele se torna menos denso, é como se ele fosse mais leve. O ar mais quente é como se ele fosse mais leve. Apesar de que não é questão de peso, mas de densidade, mas imaginem que ele é mais leve. Então, ele tende a subir. O ar frio que desceu, então, novamente aquecido, e o ciclo se repete. Então, é por isso que nós temos o deslocamento dessas massas de ar. Né? Então, sempre o ar que está mais próximo aqui da superfície, né? Ele é o ar quente, que se aquece por causa da superfície da Terra. Aí ele se torna mais leve, menos denso, aí ele sobe. Chegando aqui em cima, ele se resfria, se torna mais denso e ele desce. Então, a gente tem a movimentação das massas de ar por causa disso, né? Formando os ventos e as brisas. Bom, e como nós podemos medir o vento? Nós podemos medir
a direção e a velocidade dos ventos. E isso é muito importante. Por que isso é importante? Isso é importante para a gente fazer previsões do tempo e também fazer o controle de atividades de pouso e decolagem de aviões, de navios também, né? A movimentação de muitos navios dependem dessas correntes de ar causadas pelos ventos e pelas brisas. Então, eles vão influenciar diretamente a vida das pessoas. Para medir a direção e a velocidade do vento, são utilizados aparelhos específicos. Né? Para medir a direção do vento, são utilizadas as birutas, que é esse daqui. Reconheçam esse aparelho, que é muito importante. E o catavento, que é esse daqui. Então, biruta e catavento são equipamentos que indicam a direção do vento. Né? Ele vai se deslocar aqui de acordo com a direção que o vento está. Eles vão ser instalados na superfície de um mastro a pelo menos 10 metros de altura com relação ao solo. Para medir a velocidade do vento, vai ser utilizado o anemômetro. Então, anemômetro, anemo significa vento. Então, o anemômetro mede a velocidade do vento. Existem vários modelos, esse é o principal, né, chamado de anemômetro de canecas. Parecem umas conchas, né? Parecem canecas. E quanto maior for a velocidade do vento, mais rápido essas canecas elas vão girar. Né? E esse é um aparelho mais antigo, né? Então, isso era muito no olhômetro, né? Para verificar essa velocidade, não tinha muita precisão. Hoje em dia, nós temos aparelhos mais precisos, né? Então, aqui vai ser registrado de modo digital a velocidade do vento, mas vai ser de acordo com a giração aqui do aparelho. Então, a velocidade ela vai ser registrada nesse mostrador digital. E a brisa? O que é a brisa? Né? O deslocamento da massa de ar que ocorre na região do litoral vão ser chamados de brisa. É o vento. Né? Então, o vento na área mais litorânea é chamado de brisa. E há dois tipos de brisa, que é a brisa marinha e a brisa terrestre. Durante o dia, a terra se aquece mais rápido do que a água. Formam-se, então, regiões de baixa pressão sobre o continente, pois ele está mais quente do que o mar. Isso faz com que o ar se desloque do oceano em direção ao continente, formando a brisa marinha. A brisa marinha é aquele vento agradável que a gente sente quando está perto da praia. Né? Então, o ar ele vai se deslocar do oceano para o continente. Então, a gente sente a brisa marinha durante o dia. À noite, o solo se esfria mais rapidamente do que a água. Isso cria uma zona de baixa pressão sobre o oceano, que está mais quente do que o continente. Então, o ar vai se deslocar da terra para o mar, formando a brisa terrestre. Olha o cabelinho da moça aqui agora. Né? Então, agora o vento vai do continente para o oceano. Essa é a brisa terrestre. Então, a brisa marinha durante o dia, a brisa terrestre durante a noite. Para a gente finalizar, né, eu coloquei aqui uma observação bem interessante sobre o jequitibá, que é a maior árvore da Mata Atlântica. Ela pode chegar até 50 metros de altura. Já viram o jequitibá, gente? É uma árvore muito linda. E ele nasce de uma curiosa sementinha. As sementinhas do jequitibá, elas são aladas. Isto é, elas possuem uma asa, né? Então, parece uma asinha. As sementinhas são aladas e elas giram e voam e são espalhadas pelo vento. Essas sementes, né, que são espalhadas pelo vento, nós chamamos de sementes anemocóricas. Vejam a importância do vento. Então, não é só para decolagem de aviões, né, de navios. O vento ele também é importante para espalhar, para dispersar várias espécies de plantas. Né? Então, um exemplo disso é o jequitibá, mas tem também os ipês, que também possuem sementes aladas. Né? Durante a época de floração e frutificação, a gente vê muito dessas sementinhas por aí. Então, qualquer dúvida que tiverem, podem me enviar.